Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa atividade da nossa Sociedade Espírita Renovação. Neste ano em que a Casa comemora 40 anos de fundação, no mês de setembro. Então, de certa forma, é um ano todo festivo, né, pastor? Uma alegria enorme por aqui estarmos, trabalhando nessa instituição que nos agasalha, que nos recebe tão carinhosamente, tão maternalmente. Essa é a nossa ser, Sociedade Espírita Renovação. Nós vamos delimitar o início das nossas atividades, como de hábito, pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, ao iniciarmos as nossas atividades, queremos expressar a nossa gratidão uma vez mais pela imensa misericórdia que o teu amor propicia a cada um de nós, para que estarmos nessa noite, uma vez mais, sob esse manto de amor e de paz que a espiritualidade nos proporciona, para mais uma noite de estudos. É tão bom quando damos uma parada nas nossas atividades, nas nossas preocupações naturais do nosso dia a dia, e somos acolhidos nessa instituição, nesse clima de fraternidade e de amor, em que cada um esquece as suas dificuldades e mergulha nesse mar de fluidos positivos, de consolação, de esperança e de fé. Que essa presença dos amigos espirituais possa propiciar a cada um de nós, em particular, as condições para o entendimento, para a lição a ser trazida, e possa também atender ao nosso querido Pacheco na explanação do seu conhecimento e do seu preparo, para que todos saiamos daqui fortalecidos pela presença dos amigos espirituais. Que o Mestre Jesus, como sempre o faz, permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. Pacheco é um trabalhador, particularmente da nossa casa, mas de todo o movimento espírita da região de Curitiba, inclusive no interior do Paraná. Ele que veio do Rio de Janeiro, já há mais de 30 anos, e que abraçou a nossa instituição como um trabalhador das diversas atividades que a casa necessita, tanto na área administrativa como na área doutrinária. É um companheiro com que a casa conta para o atingimento dos objetivos que ela se propõe, atendendo a cada um de nós nas nossas necessidades. Para nossa alegria, uma vez mais, vamos nessa noite ouvir o querido Sérgio Luiz Pacheco. Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos tratar desse tema, que é um tema cativante. A missão de Allan Kardec. E não é uma missão qualquer. E quando a gente fala de missão, o que vem à nossa mente, né? Missão é uma tarefa atribuída a alguém. Existem missões e missões. Todas as vezes que a gente recebe uma tarefa, nós estamos recebendo determinada missão e temos o dever de cumprir essa missão.
A própria existência terrena de todos nós, na verdade, são missões. Mesmo que não sejam missões grandes, mas é missão que o Espírito recebe para progredir. Então, é uma missão. Desde que ela seja de pequena monta, não importa. Desde que haja um compromisso em cumprir a missão. Algumas missões, no entanto, são missões de alta relevância. Não é qualquer um que consegue cumprir. A missão, talvez mais importante que o planeta já teve, é a missão de Jesus. Jesus veio e cumpriu, e eu diria, sem nenhuma possibilidade de falhar. Por que eu falo isso? Porque se trata da missão que um próprio Espírito puro se atribuiu. Né? Ou, se quiser, recebeu do próprio Criador. E o Espírito puro tem essa característica. Ele chegou à perfeição, mais alto grau de elevação que o Espírito pode chegar. Na Terra, os Espíritos nos informam que só Jesus esteve nessa condição. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita. Lá está Jesus sendo apresentado como modelo e guia da humanidade. E no comentário à questão, Allan Kardec, este mesmo que nós vamos verificar com relação à missão, Allan Kardec diz que ele é o espírito mais elevado conforme a instrução que recebemos dos espíritos. Pois bem, gente, nós vamos falar de um outro missionário, que não era um espírito puro, não chegou já com Jesus, mas era aquilo que nós costumamos estudar no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec apresenta as 3 ordens de espíritos. Mas eu vou segurar um pouco, porque já nós vamos tratar disso. Vamos voltar um pouco na missão, concentrar na missão. Tarefa de alta relevância. Vamos voltar 2000 anos atrás. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele deixa uma promessa. É a promessa do Consolador. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir dos versículos 16 e seguintes. Ele prometeu que enviará um Consolador para que fique convosco para sempre. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele se refere ao Consolador falando com os seus discípulos mais próximos. Ele diz que enviará para a humanidade o Consolador. E que o mundo ainda não tem condições, mas eles, discípulos, já tinham condições de perceber esse Consolador. E esse Consolador estava com eles já há 2000 anos atrás. E estará em vós. Mas aquele Consolador, aí ele diz, continua no texto evangélico, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessante.
Esse Consolador que fica com a posteridade, que ele já conhece, tá? Ele voltará. E usa um termo aqui, os termos evangélicos usam o Espírito Santo. Nós, espíritas, não entendemos Espírito Santo como uma entidade, uma terceira entidade, Deus, Pai, Espírito Santo. Nós entendemos o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, como um coletivo de espíritos. O Espírito Emmanuel tem um conceito que me parece muito significativo. Diz que é a legião de espíritos redimidos que cooperam com Jesus. Sob a ótica espírita, então, esse Espírito Santo, sendo um coletivo, são espíritos que estarão consolando em nome de Jesus e presididos por Jesus. Arthur Conan Doyle, o grande autor britânico, o Sherlock Holmes, tem um livro extraordinário chamado A História do Espiritualismo. E ele, logo no início, ele que era espiritualista, ele chega a dizer que o século XIX, e a partir mesmo do final do século XVIII, há uma invasão organizada dos espíritos. O que é que se refere assim? Porque o intercâmbio entre os dois planos, entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, sempre aconteceu. É uma característica humana. No entanto, de forma mais ostensiva, mais constante, mais entendida, esse intercâmbio começa a aparecer especialmente no século XIX. Por isso, Arthur Conan Doyle chega a se referir como uma invasão organizada, invasão no bom sentido. E no final do século XVIII, nós temos um médium extraordinário chamado Swedenborg, sueco de nascimento, depois radicado na Inglaterra, um médium extraordinário, uma cultura baixíssima, grande sensibilidade mediúnica, e que ele, posteriormente, já desencarnado, também vai participar dessa invasão realizada já na condição de espírito. No século XX, a mediunidade começa realmente a aflorar de forma sistemática. Nós temos uma mediunidade importantíssima, uma mediunidade de Jackson Davis, dos Estados Unidos. É uma mediunidade rara. Ele, com pouca cultura, mal sabia ler e escrever, mas ele conseguia descrever, do ponto de vista orgânico, os nossos órgãos. Era uma verdadeira ressonância magnética lá no século XVIII. No dia 31 de março de 1848, Jackson Davis recebe uma instrução dos espíritos que naquela noite havia uma nuvem. Soprava, novos horizontes se apresentavam. Então, essa invasão chamada por Conan Doyle começava de fato a acontecer. Ele se referia em tempo real aos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, das chamadas Irmãs Fox. A casa que fenômenos aconteciam, fenômenos de ordem física, batidas, e essas batidas foram codificadas. E o espírito que batia simplesmente se denominou, disse que se chamava Charles Rosman, e se apresentou como espírito, aquele que já tinha desencarnado. Não foi uma ideia pré-concebida que seria um espírito, ainda que isso pudesse acontecer de forma especulativa. Mas as próprias batidas, a partir do tipo alfabeto rudimentar,
se comunicou dizendo isso daí. Ao mesmo tempo, o fenômeno das mesas girantes na Europa. As mesas que sozinho levantavam, caminhavam nos salões de Paris, chamando a atenção do público, de curiosos, desafiando o entendimento. Entre eles, um especial, esse cidadão, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que já tinha várias obras publicadas em matemática, na língua francesa, literatura, gramática. Ele, um homem de ciência, tomou conhecimento no ano de 1854 desses anos. Nascera em 1804. E observe, abrindo um parênteses aqui, voltando ao Evangelho de João, capítulo 14, uma promessa de um Consolador, é assistido por um Espírito Santo, o Santo Espírito, ou, no dizer de Emmanuel, uma legião de Espíritos Consoladores redimidos que operam em nome de Jesus. Se Jesus promete isso, deveria ter o trabalho de alguém que estivesse à altura de uma promessa do próprio Jesus. Não poderia ser um qualquer. E aqui nós vamos chegar aí. Este é o homem que foi escolhido, o melhor. O homem poderia ter sido uma mulher, mas o Espírito reencarna em 1804, período napoleônico. E em 1854, já um professor conhecido, ele então toma conhecimento. Até que em 1855 ele resolve participar de uma dessas reuniões da Mesa Girantes. E quando ele participa, ele só o faz a partir de um convite especial de um amigo que lhe indicara, era um magnetizador, o senhor Fortier. Mas ele aceitou mesmo em função de um outro conhecido dele, o senhor Patier, que era um homem extremamente sério, zeloso, que não se dava às empolgações fúteis. A partir desse depoimento desse senhor Patier, ele resolve então presenciar. E ele deixa registrado numa obra chamada Obras Póstumas. O que é essa obra? Essa obra não faz parte da chamada codificação espírita. São 5 livros, chamados Pentateuco Espírito. Mas essa obra, pelo próprio nome, ela foi publicada posteriormente a Kardec. Ela tem um significado histórico extraordinário. Ele juntou vários documentos de Allan Kardec, escritos pessoais, e depois publicou. Muita gente pode criticar achando que, puxa, mas Kardec talvez não tivesse publicado essa obra, né? Mas não. O objetivo é o objetivo histórico. Hoje nós temos um trabalho extraordinário que está sendo feito, depois eu vou deixar aqui o site, do acervo histórico, sobretudo de cartas recentes que foram descobertas como fonte histórica primária sobre esse personagem Allan Kardec. E revela de fato quem foi pelas suas correspondências, a sua correspondência com a sua cara metade, a Amélie Goudet, essa mulher extraordinária, esteve o tempo todo ao seu lado, que também fez parte da codificação, porque ela auxiliou. E
Faustina não só o senhor, ele vai desencarnar, ela continua o movimento de seu marido na seara espírita. E Allan Kardec nasce no dia 18 de abril de 1857, porque é o pseudônimo que Hippolyte Léon Denis Rivail se utiliza com a publicação do Livro dos Espíritos. Todas aquelas publicações foram estudadas exaustivamente. Reparem, em 1855, meados de 1855, ele vai de fato acompanhar o fenômeno das mesas girantes. Naquela época, as mesas já estavam respondendo. Não eram as mesas, mas aquilo que fazia as mesas se moverem. E dentro dessa lógica, ele conseguiu estudar detidamente todas essas manifestações, verificar de forma qualitativa, do ponto de vista moral, as que seriam validadas ou não, um extremo anterior. E em 1855, e a publicação já em 1857, nós temos aí 2 anos aproximadamente, para já construir a primeira edição do Livro dos Espíritos. E não parou por aí. Com relação aos fenômenos, no livro Obras Póstumas ele se refere. Eu entreguei naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. A partir dos estudos deste fenômeno, Rivail inicia um trabalho abnegado por cerca de 15 anos, que vai resultar em 14 livros publicados, 136 revistas, a começar pela publicação de Livros dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, adotando o pseudônimo Allan Kardec. Olha a obra que ele conseguiu deixar. O edifício da doutrina espírita todo erigido. Todo. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Cada parte é depois detalhada numa outra obra. Quando ele termina isso, ele regressa para o mundo espiritual. Ele não deixou trabalho, o principal trabalho não ficou inacabado. Foi feito. Em 1858, logo em janeiro de 1858, ele começa a publicar mensalmente a Revista Espírita. E a Revista Espírita eram artigos e comunicações que eram dadas, que serviam de análise dele, e muitas daquelas comunicações foram importantíssimas, foram transportadas para os livros. Em nenhum momento ele deixou de publicar, todos os meses. Por isso foram 136, de janeiro de 1858 até abril de 1869. Ele vai desencarnar dia 31 de março, já deixando pronto a edição de abril de 1869. Na época que não tinha luz elétrica, não tinha computador. As cartas eram cartas mesmo, correspondência epistolar. Eu recebi em vários lugares do mundo. Trocava, recebia mensagens, analisava e trabalhava. E a gente pergunta, meu Deus do céu, como é que ele não vai bater? Não, nós vamos ver. Inegavelmente, esse espírito, aí não voltar a inventar não, é um espírito de segunda ordem. Segunda ordem, que é aquilo que foi dito. Allan Kardec, de uma forma sempre muito didática, até porque era professor, ele propôs essa classificação trinária, 3 espíritos imperfeitos, espíritos bons ou bons espíritos, e espíritos puros. E ele propõe isso para que a gente
qualifique a condição moral daquele espírito, especialmente para a análise das comunicações. Ele chega a dizer que é uma classificação proposta, não tem nada de absoluto. O que a gente pode observar nesse cuidado de Allan Kardec é que algumas características de um espírito que a gente possa dizer de segunda ordem estão presentes no espírito que é de fato de segunda ordem. Aquele espírito que é de terceira ordem, que é o espírito imperfeito, pode, na verdade, manifestar ou ter algumas qualidades, virtudes já de segunda ordem. Não é problema, mas ele continua sendo de terceira ordem, ainda porque a nuance é relativa, não é nada absoluto. Você propõe isso. E quando a gente fala de uma segunda ordem, é só segunda ordem. Quando a gente fala de terceira ordem, aquele terceira, mesmo aquele que já esteja. Então, muitos dos benfeitores espirituais, que a gente chama de benfeitores, e de fato são benfeitores, uma larga evolução, é muito maior do que a gente, às vezes ainda são espíritos de terceira ordem, mas já com qualidade de espírito de segunda ordem. Vamos dar um exemplo para aqueles que ficam com o dia que puder ler, não vou dar spoiler, mas o livro Vida e Sexo, Vida e Sexo de Emmanuel, livro Sexo e Destino do Espírito André Luiz. Nesse livro, um dos benfeitores, que era dirigente de uma colônia espiritual especializada na reencarnação, de espíritos que tinham muita dívida, sobretudo nas suas vivências passadas, com relação à sexualidade, ou dificuldades, abusos na sexualidade. Durante o livro todo, a gente vê como esse dirigente espiritual, o mundo espiritual, opera a bondade das virtudes dele. No entanto, em determinado momento, não vai ser propriamente um spoiler, ele precisa reencarnar. E por que ele reencarna? Que apesar de várias virtudes já conquistadas, ele ainda tinha débitos. Ele ainda tinha tropeços exatamente na área da instrução espiritual que ele dirigia, de auxiliar aqueles que tinham desvios do ponto de vista da sexualidade. Não é desvio que a gente pensa, preciso não cair num discurso moralista, desvio é o seguinte, transgressões na ordem sexual. Os abusos sexuais, a promiscuidade mesmo, o exercício desregrado da sexualidade, que é a obra, na verdade, a tônica principal disso daí. E ele precisa, e você vê que, na verdade, é um espírito que ainda tinha, apesar de grande elevação. Mas isso a gente só situar por que Kardec, entre os itens 100 e 113 do Espírito, propõe essa classificação. Vamos ver o da segunda ordem mesmo, tá? Predominância do Espírito sobre a matéria. Desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Então, dentro da segunda ordem, isso são clássicos. Os mais elevados da segunda ordem. Há uma outra característica que os Espíritos ensinam, que todos nós temos um protetor espiritual, um anjo protetor, um anjo tutelar, e é sempre um espírito de ordem superior a nós. Não são meramente espíritos familiares que nos auxiliam, espíritos afins, mas são espíritos que realmente são responsáveis pelo auxílio maior, ainda que se utilizem de outros. Esses espíritos são sempre de ordem superior. Portanto, um espírito de segunda ordem tem necessariamente, como seu anjo tutelar, sobre o responsável espírito, um espírito de primeira ordem com o espírito de segunda. Vocês começam a entender que o espírito de segunda ordem é necessariamente como anjo guardião, um espírito de primeira ordem. Ainda que ele possa ser anjo guardião também de outros espíritos, mas é característica do espírito de segunda ordem. Então, repare, mais ainda, quando, por exceção,
encarnam na Terra para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Não é a perfeição do Espírito puro que Jesus foi nosso modelo e guia, mas mostra que na Terra eles ainda não se perfeitos, mas é um modelo de perfeição que ainda pode, é possível. Encarnam por exceção. Encarnam quando eles precisam realizar uma missão de alta relevância. Uma missão para a humanidade. Por quê? Porque o Criador é sábio. Só vai confiar uma missão de alta relevância a espíritos que têm capacidade de cumprir. Ainda que, teoricamente, eles não são perfeitos, possam até eventualmente falhar. Mas a probabilidade de não falhar é muito maior. Então nós vamos entrar na missão. Lá nas obras póstumas, Allan Kardec foi publicado um diálogo dele com os espíritos. Porque logo que ele começa esse trabalho, os espíritos começam a soprar para ele: olha, você está dentro de uma missão. Você reencarnou com uma missão. E ele vai fazer essa pergunta. Olha aqui. Primeiro ele pergunta a Hahnemann. Hahnemann é aquele pai da homeopatia, que ele desenvolveu a homeopatia, o irmão médico, Samuel Hahnemann. Ele pergunta a Hahnemann, ao espírito: outro dia disseram que os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e que indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirma isso. Ele começou a ficar para tudo. Será que é verdade? E o espírito Hahnemann diz para ele: sim. Se observares as tuas aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. Quer dizer, um espírito para sonhar desde longo tempo, com o trabalho que está realizado, não é naquela existência só. Tá? É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, o mais próximo que pensas, vem o teu dia. A missão, na verdade, já tinha começado. Aí ele vai a um espírito, que é o espírito que preside, né, esse trabalho do chamado Consolador. É um espírito que se apresenta como verdade. Lembra aqui, Evangelho de João, capítulo 14, né? Fala desse espírito de verdade que o mundo não conhece e não pode compreender, mas que já estavam com eles e que enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador seria presidido por este Espírito de verdade. Né? Pois bem, o Espírito que coordena esse trabalho se intitula Verdade. O Espírito de verdade. Vamos lá. E ele vai perguntar ao próprio Espírito de verdade, já começava a dar comunicação. Então, repare, ele pergunta, e esse Espírito de verdade disse claramente para ele que era o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. O espírito de segunda ordem tem o espírito de primeira ordem, como o espírito tutelar. Olha a pergunta que Allan Kardec faz. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dizem, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas no papel de simples trabalhador ou de missionário em chefe, a distância é grande e eu não percebo o que possa justificar em mim graça
tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Então ele começa focado para aquilo ali, né? E vai perguntar para aquele espírito com maior qualificação moral, que se apresenta como o seu espírito protetor. Isso é verdade? Eu estou esquecendo, né? Deus procedeu da encarnação. Mas no fundo sabia. Aí vamos ver a longa resposta do Espírito Verdade. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair de bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que de hora te surpreende. Observa, recomendo discrição. Kardec não publicou isso daqui não. Isso é nos seus escritos pessoais, só foi publicado depois da morte. Não saiu contando para ninguém, nenhum dos seus biógrafos, historiadores, relata a que Kardec tem, a não ser da reunião. Ele pega aquelas comunicações e guarda com as suas anotações. Continua a resposta do Espírito de Verdade. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Por que isso? Porque ele não é perfeito. O Espírito de segunda ordem não é perfeito como o Espírito puro. No caso de Jesus, não havia possibilidade de falência. Olha como a doutrina espírita explica de forma tão lógica e compreensível. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um só homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr. Então já diz, não fala para ninguém. Discrição, fica na tua. E se você não quer falir, é possível que haja falência assim. Você não é perfeito. Porém, a probabilidade é muito grande. E como a sabedoria divina é sabedoria divina, há sempre um plano B. E certamente, aquilo que está programado há 2000 anos atrás, né, teria que acontecer. Aí a gente não sabe quem é. É especulação pura. O que mais se especula, isso não há informação, mas o que mais se especula, que tenha sido esse provável substituto de Leon Denis. Mas é pura especulação. Tá? A gente sabe pela forma que escreveu e tudo mais, o autodidata que foi, mas é especulação. Aí ele pergunta: nenhum desejo tenho certamente me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio, se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E o Espírito responde. Repare que ele aceita, mas ele vem dizendo mais. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Assistência não significa substituição das responsabilidades. Tens o teu livre arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Senão não seria livre. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa ruim. É nem os missionários. Que causas poderiam determinar o meu valor? Seria insuficiência das minhas capacidades? A gente poderia ir ilimitar de Kardec, né? Não. Mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previnam-te de que é rude a tua. Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Era para a humanidade.
2000 anos atrás, Jesus, na verdade, na época, era 19 séculos antes. Essa promessa é uma promessa de Jesus. Não supões que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Aí a gente vai começando dizendo quais são as características da missão dele de forma clara e objetiva. E a gente começa a analisar as nossas imperfeições. Quem de nós aceitaria? Espíritos ainda, na maioria imperfeitos, diziam, olha, desculpe, mas não conseguirei. É muita areia para o meu caminhão, como a gente diria. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais delicados. Não é apenas, a gente viu aquelas obras todas, né? Não tinha luz elétrica, não era só isso, como se não bastasse. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, numa palavra. Terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Quer dizer, se a gente não abandonar certamente antes, quando chegasse a dizer, aí não, né? Aí, nesse ponto, vai abreviar, inclusive, a vida dele. A saúde será afetada. E observe que, de fato, veja bem, havia necessidade do equilíbrio da saúde. Por muito pouco, Allan Kardec não conseguiu atingir a sua missão por problemas de saúde. Ele tinha um amigo muito querido e médico pessoal, o Dr. Demer, e o Dr. Demer participou, inclusive, desses trabalhos iniciais na Sociedade Espírita Parisiense, e o Dr. Demer desencarnou nessa época. E olha que interessante, ele, como espírito, ele vai trabalhar na mesma obra do lado espiritual, Dr. Demer. E na própria obra apóstola tem correspondência do Dr. Demer, espírito já, para o seu amigo e paciente, alertando quanto à sua saúde. Não era um amigo médico encarnado, agora era um amigo desencarnado, mandando ele tomar cuidado nisso, naquilo ali, na saúde dele, porque senão ele não conseguiria. Você vê, está muito nesse ponto, nesse trabalho. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Faz-se mistério, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Portanto, ele não podia ter nenhuma missão. Ele não podia cultivar nenhum orgulho. Ele tinha que cultivar exatamente o contrário. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Não cabe a ele uma explosão, uma reclamação. Não caberia a ele nessa missão. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições
que dependem, tudo isso depende dele. Não são fatores externos. Ainda que seja um fator externo, de alguma forma atacando eles, mas a conduta perante os fatores externos é dele. Olha o recado. E aí, isso foi em 1856 que ele recebeu isso daí. E guardou. 10 anos e meio depois, em 1867, no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 1867, ele vai pegar aquelas anotações, olha só como ele era metódico, vai fazer um balanço do seu trabalho. Vai pegar ali e vai fazer uma avaliação. E vai escrever a avaliação. Ele não vai publicar a avaliação. Não vai comentar a avaliação com ninguém. Ele só vai escrever como aquele querido diário, só pode escrever isso, né? É para ele, anotações para ele. Tal qual Santo Agostinho falava. Fazer como eu fazia na terra antes de dormir. Fazer um balanço daquele dia. Ele vai fazer um balanço da sua tarefa, da sua missão. Olha o que ele escreve, a nota de Allan Kardec. Escreve essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois de me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram pedidas. Todas. 1867, ele vai desencarnar em 1869, 31 de março. Andei em luta contra o ódio de inimigos, encarniçados com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Liberos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Constituem um foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Traição. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, a primeira casa espírita do mundo, se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas quais confiava já tinha dito. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Olha a calúnia. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Tanto é a comunicação do Dr. Demer, já na posição de espírita para ele. Graças, porém, a gente fica imaginando, não sei que horas ele conseguia, se ele conseguia dormir, né? Para fazer o seu tempo. Certamente ele deveria dormir 4, 3 horas por dia. Graças, porém, à aprovação e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento do desânimo a que prossegui, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era o objeto. Olha a reação de Kardec. É a reação típica do espírito de fato de segunda ordem. Ainda não atingiu a perfeição, mas ele é inabalável com relação a esse tipo de provação. Por isso ele foi escolhido. Ele é o único, não, inúmeros outros espíritos não passaram de terra nessa situação. Segundo a comunicação do Espírito Verdade,
Eu tinha que contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, que compensações religiosas foram pagas às minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Eu vou frisar isso daí. Muitos aflitos que a doutrina consolou. O Consolador prometido foi para consolar. Consolador. A doutrina espírita é consolador. Para as nossas dores, para as nossas provações, para a gente começa a entender razões dos nossos equívocos, das nossas dificuldades, dos nossos tropeços. A gente começa a ter forças pela fé inabalável, raciocinada, de bom senso, diante das situações que se apresentem das piores formas que a gente possa imaginar, a entender por que tudo passa, e tudo passa, mesmo as piores dores. Esse resultado não me anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas mostrar as dificuldades do caminho. Repare que o Espírito de verdade ele só apresentou as vicissitudes. E se ele apresentasse a parte boa, é quase que haveria ali uma negociação. Olha como é que o Espírito realmente escola, preparado, consegue compreender isso. Inclusive porque o Espírito não me avisou que também teria. E também deveria de mim e do meu livre-arbítrio. A não cair na doença da inflamação. A superar as dificuldades e agradecer as bênçãos. E que depois da tempestade vem sempre a bonança. Este resultado não me anunciou, sem dúvidas, quando me sobrevinha uma declaração, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. Isso lembra muito também a lição de Santo Agostinho, fazia como fazia na terra. Então, e desse ponto culminante, de onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos maus jamais me perturbaram. Ele se colocava acima das ofensas. E como os espíritos se referiram? Vários espíritos se referiram a Kardec. Vários. A revista espírita é cheia. E sabe como eles se referiram? Você vai chamar? Ele era o chefe do espiritismo. Não o chefe hierarquizado. É que a sua condição moral era de tal ordem que ele era a grande liderança, o grande chefe. Primeiro, o próprio Espírito de Verdade. Parim 1861. Estou convosco. Lembra do Consolador prometido? Estou convosco. Sob a égide de Jesus. Aqui na condição do Espírito de Verdade. Estou convosco e meu apóstolo vos estou. Quem é o meu apóstolo? Kardec. Santo Agostinho, numa comunicação dada à Sociedade Espírita de Constantina, no norte da África, assim se refere, tem tantas outras, mas eu selecionei essa daqui. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos, às suas orientações, né? Por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes o necessário espírito de disciplina para fazeres parte da nova cruzada contra o erro e a subversão. Envolvei-vos na bandeira da civilização moderna, o espiritismo sob um só chefe naquele sentido que eu falei, a autoridade moral que ali estava apresentando o edifício chamado Espiritismo ou doutrina espírita.
E derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Santo Agostinho. E ainda, esse chefe, cujo nome não direi, bem o conheceis, está na frente, marcha sem temor, às dentadas venenosas das serpentes e répteis da inveja e do ciúme do céu. Santo Agostinho, se referendo ao trabalho de Allan Kardec, cumprindo rigorosamente a sua missão. Ficará de pé, porque ungimos o seu corpo para que seja sempre sólido robusto, seguido, mostrando inclusive a assistência dos espíritos ao pobre Allan Kardec que estava fragilizado com a saúde. Olha só, isso foi dado em 1862. Né? E no discurso de Camille Flammarion, grande astrônomo francês, né? Amigo de Allan Kardec, ele faz o discurso do sepultamento de Allan Kardec, e assim ele se refere a Allan Kardec. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente bom senso encarnado, e deixa Kardec, portanto, esse legado. Muitos de nós, após essa reflexão, poderia até pensar: poxa, sou um espírito preparado, sou um espírito de escola, mas eu sou um espírito imperfeito, ainda estou muito longe. O que a gente pode extrair para nós de forma concreta dessa reflexão? Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos missões, tarefas que nos são confiadas pela espiritualidade. De pequena monta. Às vezes pequenas coisas que a gente esquece de observar. Testemunhos diante de uma dor. Momento que a gente tem para entender uma situação à luz da doutrina espírita. Tantas vezes a gente se desespera, a gente entra no conflito, a gente reclama, a gente faz tal qual uma criança mimada. Quantas vezes a gente faz isso? Se revolta muitas vezes contra o próprio Criador, porque as coisas na vida não estão correndo da forma como a gente gostaria, esquecendo a realidade do espírito. Quando Kardec disse que diante das vicissitudes se colocava na condição dos espíritos, ele estava lembrando que a maior mensagem que a doutrina de Jesus é da sobrevivência do espírito. Diante da morte, diante perigo, a morte física, nos abala, nos entristece, é natural isso. A certeza de que ele não deixou de existir. O espírito não vira pó, é imortal, é indestrutível. Diante daquela doença, por mais terrível se apresenta, por mais que a nossa medicina terrena não consegue, inclusive, encontrar a solução, tudo passa com o Espírito eterno. Se passarmos a agradecer mesmo as vicissitudes, mesmo as expiações, por mais imperfeitos que sejam, por mais dificuldades que nós temos, nós estaremos contribuindo com as nossas tarefas, com as nossas missões, pouco a pouco. O exercício do amor e da caridade é a missão maior. E fora da caridade, não há salvação. Jesus nos deixa claro quais são os valores do reino do céu, que não é um reino físico, mas um estado de espírito. Quando lembramos que a humanidade está cheia de espíritos apegados que nos ensinam a nos valorizar,
as oportunidades que temos. Eu sempre lembro de uma lição que até hoje eu sigo cabeça, o saudoso e querido professor Hermógenes, um de seus livros, que ele falava dessas tarefas, dessas missões, desses exemplos, quando ele dizia que uma das milenares leis de Manu na Índia estabelecia a obrigação de amar e de servir. Quando 7 séculos antes de Cristo, na China, o sábio Confúcio exaltava: não façais aos outros o que não quereis que vos faça. A mesma regra, presente em todas as culturas e civilizações, só que na forma. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, ensinava aos seus discípulos: ide para todos os lugares da terra, por compaixão pelo mundo, e em benefício e em felicidade dos deuses e dos homens. Dos deuses aqui, das entidades espirituais, dos homens a serviço da caridade. Quando o cameleiro, em terras áridas da Arábia, advertia: bom mesmo, não pratiqueis injustiças, e não sofrereis justamente a nossa missão, a nossa tarefa, com a verdade, com a justiça, com o amor e com a caridade também. Quando Jesus de Nazaré nos ensinava a amar ao próximo como a ti mesmo, e quando diante de cada um de nós se levantar uma onda de boa vontade, um impulso generoso de servir, verdadeiro, genuíno, desinteressado, por compromisso e amor à causa de Jesus, nós estaremos dando passo significativo para cumprir as missões que nos foram oferecidas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Olha, gente, o site é Allan Kardec online, viu? Todo a seu histórico, inclusive das cartas, vale a pena conferir, viu? Nosso agradecimento ao Pacheco, esse trabalho grandioso dessa noite, né? Essa referência específica que ele nos traz sobre esse homem que há pouco conversávamos, com quem a humanidade tem uma dívida de reconhecimento, sem dúvida. Hippolyte Léon Denis-Art Rivail, o nosso querido Allan Kardec. Obrigado, Pacheco. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades com a prece. Em seguida, passaremos aos passes. O passe não é obrigatório, evidentemente. Quem quiser, por favor, aguarde sentados. Todos serão chamados. Vamos elevar os nossos pensamentos ao plano espiritual, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, participando desse momento especial, pela palestra grandiosa que nos foi trazida, rememorando a cada um de nós a figura maior do Mestre Jesus, secundado por tantos trabalhadores do plano espiritual, que conceberam e puseram em prática esse plano maior que nos trouxe a veneranda doutrina espírita, com seus ensinamentos, com o bom senso representado pelo seu codificador, nessa tarefa de mudar os rumos do mundo através da verdade, através da fraternidade e do amor ao próximo. Agradecemos a Jesus
por esses momentos. E esperamos, Senhor, que cada um de nós tenha a força e a coragem de pôr sobre seus ombros a tarefa que lhe compete, seja qual for, e que possa levá-lo a bom termo, cumprindo o compromisso assumido. Que assim seja, Senhor.